Olá, pessoal. Aqui é o professor Tiago Souza para a resolução de mais uma lista de exercício, mais uma aula de matemática. A aula de hoje é MMC e MDC. A gente vai resolver exercícios desses dois conceitos, máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum. O problema nas listas de exercícios, nos exercícios, é você detectar quem trata-se de MMC e quais questões tratam-se de MDC. Máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum. Veja que a nossa resolução de exercício, para quem não tem, está aí na descrição, logo aí embaixo. Podem baixar para a gente resolver cada uma das questões. E vou disponibilizar todas as questões, da questão 1 até a questão 39. O que vocês têm que compreender da lista de exercício? Não decorem as resoluções. Compreenda a resolução. Decorar é para os fracos. Você não precisa da fórmula. Você precisa do raciocínio lógico em torno da questão. É por isso que as questões são muito cobradas em várias bancas. Não somente do Enem, mas também de concursos públicos. Máximo divisor comum. É você pegar objetos e dividir ele em várias partes, mas em partes iguais. Vários objetos, não somente um objeto. Porque pegar um objeto e dividir em várias partes, você vai buscar os divisores desse objeto. Se eu tenho 3, 4, 5, 2 objetos, eu vou buscar os divisores em comum entre esses objetos. Vocês vão prestar atenção, vão perceber na resolução dos exercícios. Mínimo múltiplo comum é quando eu quero, ao invés de dividir, como em máximo divisor comum, eu quero multiplicar. São questões onde os fenômenos se repetem. Existe uma determinada frequência. Qual a frequência com que ocorre aquele fenômeno? Se eu tenho 3 objetos que mudam de posições, que possuem frequências diferentes, quando eles estão num determinado momento, no momento zero, eles estão numa posição. Quando é que eles vão de novo estar naquelas posições? Quando é que a sua frequência vai se encontrar? Quando é que eles vão se encontrar naquela posição inicial? Quando é que vai se repetir esse fenômeno? Essas são questões de mínimos múltiplos comuns, quando é a próxima vez, ou vezes sucessivas. A gente vai resolver as questões. Então, bora para a primeira questão e vamos em todas as questões identificar se trata-se de MMC ou de MDC. Observe. Vamos para o nosso slidezinho. Observe que eu tenho aqui a condição. Um lojista dispõe de 3 peças de um mesmo tecido. Então, eu tenho 3 pedaços que são diferentes entre si, cujos comprimentos são 48, 60 e 80. Então, observe que os 3 tamanhos, eles estão, eu já até grifei aqui, os 3 tamanhos eles estão no mesmo sistema de unidades, metro, metro e metro. 48 metros, 60 metros, 80 metros. Quando eu resolver, a relação entre eles também vai estar em metros. É muito importante isso. Nas 3 peças do tecido tem a mesma largura. Se é a mesma largura, significa que eu não preciso me preocupar com a largura entre eles. Tudo bem? Deseja vender o tecido em retalhos iguais. Se eu vou dividir em retalhos iguais, eu vou vender em retalhos iguais, eu vou ter que pegar todos esses valores e buscar quebrar esses valores, decompor esses valores em fatores iguais, em valores iguais, em números iguais. Se é iguais, significa comum. Comum. Então, eu já tenho um C do MMC ou do MDC. Tendo a largura das peças e o comprimento, tendo a largura das peças, então não preciso me preocupar com a largura das peças, a mesma largura de sempre, e o maior comprimento possível. Se é maior, significa o máximo. Ou seja, eu preciso pegar essas peças e ter tamanhos menores, todos iguais e no valor máximo possível. Por que é importante o termo máximo? Porque observe que tanto 48 quanto 60 e 80, todos são pares. Se são pares, são divisíveis por 2. Sendo divisíveis por 2,
eu poderia simplesmente, a meu bel prazer, dividir todos eles em peças de tamanhos de 2 metros. Só que não seria o tamanho máximo possível e comum entre eles. Por quê? Porque 48 metros eu posso dividir em 24 peças de 2 metros. Porque 48 dividido por 2 vai dar 24 peças. 60 metros dividido por 2 vão dar 30 peças. 80 metros dividido por 2, 40 peças. Observe que eu teria 24, 30 e 48, 24, 30 e 40 peças. Só que essas peças não estariam no maior tamanho possível. Estariam tamanhos em comum, é verdade, mas não no maior tamanho possível. Eu preciso no máximo de comprimento. Se é máximo, é o máximo comum entre eles. Então, trata-se de um MDC, um máximo divisor comum. Divisor porque eu vou transformar essas peças maiores em fatores menores, em retalhos, em pecinhas menores, e todas elas do mesmo tamanho, com o maior comprimento possível para que elas obtenham o mesmo tamanho. Em logística, na vida real, numa loja de tecidos, já deve ter ido comprar peças de retalhos de tecido numa loja. E eles têm muito prejuízo, porque não calculam o MDC daquelas peças de tecido. Não fazem os retalhos todos do mesmo tamanho. Ah, Tiago, mas eu posso simplesmente mandar, eu sou gerente da loja, eu mando o meu funcionário colocar tamanhos de 2 metros. Só que se eu for na tua loja, eu precisar de, por exemplo, 3 metros, 2 metros não serve para mim. A não ser que eu compre 2 panos de 2 metros, tenho que fazer um remendo. Pode não ser interessante para mim. No entanto, se eu tiver peças de 3 ou 4 metros, mesmo que seja de 4 metros, eu levo para casa uma peça de 4 metros, corto ela, retiro o tamanho de 1 metro e vou ficar com os 3 metros que eu precisava anteriormente. Então, eu preciso vender os retalhos. Outro ponto, aliás, na vida real, é que se eu tiver várias peças de 2 metros, eu teria 24 peças no de 48 metros, 30 peças no de 60 metros e 40 peças no de 80 metros. 40 mais 30 mais 24, eu teria muita peça. 70, 94 peças. 94 peças vai demorar para vender. Diferentemente se eu tiver peças de um tamanho maior. O escoamento da produção vai ser melhor. Percebe como isso é importante em várias áreas do saber, várias áreas de conhecimento? Então, vamos resolver a nossa primeira questão. A gente já percebeu que trata-se de um MDC. Agora, o problema é, a maior dificuldade é essa. Perceber que a questão MDC, um MDC. Qual é a maior dificuldade? Qual é a próxima dificuldade? A maior dificuldade é perceber que trata-se de um MDC e agora apenas sua resolução, que é padrão. É muito simples. Vamos lá? Eu vou pegar os fatores que eu preciso resolver, que são 48, e faço a sua decomposição em fatores primos. Para eu decompor em fator primo, eu vou dividir por 2, se ele é par. E já vai me dar aqui o valor de 24. Ainda é par, dividido por 2. Vai dar 12. Par dividido por 2 vai dar 6. Par dividido por 2 vai dar 3. Por 3, porque 3 não é mais par, dividir por 3 vai dar 1. Observe que eu tenho 4 vezes o valor 2. 2 é fator primo, 3 também é fator primo. E observe que o 2 está elevado a 4, porque ele se repete 4 vezes. O 3 vai estar elevado a 1, porque eu só tenho um 3 uma vez. Vamos fazer a mesma coisa com o próximo pedaço de tecido. 60. Vou decompor ele em fator primo, em fatores primos, buscando os valores de 30, quando eu dividir por 2. Vamos lá resolver agora. Vou dividir por 2, vai dar 30. 30 ainda é par, dividido por 2, vai dar 15. Observe que agora deu ímpar. Vamos tentar agora por 3. O próximo número primo. Como é que eu sei que é divisível por 3? Quando eu pego um número, o número 15, somo os seus algarismos. O número 15 ele tem 2 algarismos. Vou somar os dois. 5 mais 1, 6. 6 é divisível por 3. Se 6 é divisível por 3, o 3 é divisor de 6. Portanto, o 3 também vai ser divisor do 15.
15 por 3, 5. Vai ser por 5 agora, vai dar 1. Observe que eu tenho como resultado aqui 2 ao quadrado, 3 elevado a 1 e 5 elevado a 1. Observe que eu vou fazer a mesma coisa com 80. Fiz 48, fiz 60, o 60, o 2 aparece duas vezes, ficou 2 ao quadrado, e agora 80. 80 por 2 vai dar 40, por 2, 40, 4 aqui, por 2, 20, por 2, 10, por 2, 5, 5, 1. Aqui eu tenho 2 4 vezes, 1, 2, 3, 4, então fica 2 elevado a 4 vezes 5 elevado a 1, porque o 5 aparece somente uma vez. Veja que eu tenho esses fatores primos, e eu vou pegar o fator primo que se repete entre todos eles, 2. E vou pegar o menor expoente de todos. Eu tenho 2 ao quadrado e tenho 2 elevado a 4. O menor expoente vai ser 2 ao quadrado. Então, eu tenho que o MDC entre os valores 48, 60 e 80, todos os três vão ser divisíveis por 4. E esse é o máximo divisor comum entre eles. Se eu tenho aqui a resolução de 48, 60 e 80, todos em metros, o meu sistema de unidades usado na resposta também será em metros. Então, eu vou ter todas as peças de retalhos vão ter 4 metros. Só que observe a pergunta. Quantos retalhos, ou seja, quantas peças ele deverá obter? Para eu saber quantas peças ele deverá obter, eu tenho que 48 dividido por 4. 48 dividido por 4, porque a peça de 48 metros eu vou dividir em várias peças de 4 metros. 48 por 4 vai dar 12 peças. A mesma coisa eu faço tanto com o valor de 60 metros como o valor de 80 metros. Então, 60 eu vou também dividir por 4, vão dar 15 peças. E o valor também de 80, também vou dividir por 4 e vou encontrar 20 peças. Observe que eu tenho que cada um deles vai ter 12, 15 e 20 peças. Eu tenho que 20 mais 15 vão dar 35, mais as 12 peças, ao todo eu vou ter 47 peças desse tecido, de retalhos desse tecido. Todas, é muito importante salientar que são todas elas, vão ter 4 metros de comprimento, sendo que a largura é igual para todas elas.